Existe um tipo de oração que a maioria dos cristãos ainda não fez. Não é oração especial, não é oração que você vai aplicar palavras mágicas, também não é aquela oração que você vai fazer aquele jejum de 40 dias, não é nada disso. Quando você ora dessa maneira que eu vou falar para vocês aqui, dessas maneiras, no caso que eu vou falar aqui para vocês, algo vai mudar. Então é importante que você fique até o final desse vídeo para você saber quais tipos de oração que você tem que fazer para mudar algo na sua vida. A maioria das pessoas, elas oram assim: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Senhor me tira dessa situação, Senhor me tira dessa agonia, Senhor me tira dessa aflição. E se eu falar para você que a maioria das vezes essa oração ela é errada? E que Deus não vai agir através desse tipo de oração. Você acredita nisso? Por muito tempo eu fiz esse tipo de oração, mas não foi porque eu queria, mas foi porque eu fui ensinado, porque eu ouvia. E com o passar do tempo, lendo Bíblia, orando também, me relacionando com Deus, com o tempo eu comecei a perceber padrões em orações, tanto das pessoas que me rodeiam, tanto das igrejas também, lá dentro das igrejas. Eu vi o mesmo padrão. Mas quando eu lia a Bíblia, eu percebia que a Bíblia ensina alguns tipos de orações que não tem nada a ver do que você já escuta, é totalmente diferente. A oração, ela é um relacionamento, é uma conversa. Eu estava falando sobre isso esses dias com uma pessoa, que a oração ela não é repetição, que a oração não é você falar palavras bonitas, a oração ela é uma conversa. E até nisso você tem que começar a se examinar, se olhar. Não sei falar a palavra bonita. Assim como o Paulo disse, examinar. Eita, não consigo falar, deixa pra lá. Você tem que se olhar para dentro e começar a perguntar assim: Senhor, será que eu estou sendo sincero naquilo que eu estou falando contigo? Senhor, como é que está o meu relacionamento contigo? Porque a oração ela é relacionamento, ela não é petição não. Não tem nada de errado você pedir. Nada de errado. Mas é como eu falei, algumas tipos de oração, elas são uns padrões, sabe? Alguns padrões assim, repetitivos, sabe? E não é bem aquilo. Não é bem aquilo. Eu anotei aqui alguns tipos de orações que você vai estar começando a aplicar a partir do dia de hoje. Você vai começar a aplicar esses tipos de orações, esses padrões aqui baseados na palavra de Deus. E a partir do tempo que você começar a praticar esses tipos de oração, eu te garanto que a sua vida vai mudar de alguma forma. Alguma coisa vai mudar na sua vida a partir do tempo que você começar a aplicar esse tipo de oração que eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo. Então, voltando para o que eu anotei aqui, tem um tipo de oração que é bem importante. Todas aqui são importantes, mas eu vou falar a importância de cada uma delas aqui.
Tem um tipo de oração que a gente se chama de oração de rendição. E o que é essa oração de rendição? Ela diz mesmo assim, ó, tá lá um pouquinho lá em Mateus 26:39. Jesus mesmo orou assim no Getsemane. Ele orou dessa forma aqui: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus orou assim, quem somos nós para estar orando diferente? As pessoas oram querendo que faça a vontade delas e não a de Deus. Começa a orar pedindo que seja feita a tua vontade. No Pai Nosso está assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a vontade dele, não é a sua. Esse tipo de oração de rendição. Peça a vontade de Deus na sua vida, não a sua. A sua para Deus menos importa, é a dele. Então, esse é um padrão de oração de rendição. O outro padrão de rendição, ou outro padrão de oração, no caso, é a oração antecipada. Já ouviu falar desse tipo de oração? Oração antecipada, você agradecer de forma antecipada, mesmo que a bênção não venha ainda. Antes de você ver uma resposta, você conseguir também louvar no meio da tempestade, o pau tá quebrando e você tá lá louvando a Deus. Você já fez esse tipo de oração? Oração de gratidão antecipada, mesmo em situações difíceis. É difícil, a gente tem emocional de agradecer a Deus no meio de uma situação difícil. Em Atos 16, 25 e 26, diz mesmo assim: a gratidão antecipada é um ato de fé que move ao céu. Cantar louvores no meio de situações difíceis é difícil, mas tem que ser feito. O que, falando de forma anterior, é que seja feita a vontade dele, não a sua. Entenderam? Outro tipo de oração aqui é a oração de declaração. Não é só pedir. Não é só pedir. Em Romanos 4:17, a fala de Abraão, que chamava as coisas que não existissem como se existisse. Abraão tem essa fala. Você está pedindo muitas coisas e essas coisas não vêm, mas começa a declarar. Oração de oração, como se você já tivesse aquela coisa. Oração de declaração, como você já tivesse naquele lugar que você tanto sonha, que você tanto almeja. Essa é a oração de declarar. Aquela posição que você quer estar. Já declara que você já está lá. Você já está lá. Aquela coisa que você tanto quer, já declara que você já está lá. Eu já estou dentro da minha casa. Mesmo sem ter. Eu já estou dentro do meu carro. Comece a fazer oração já sonhando, pensando no carro que você já está andando, na casa que você tem, naquela condição de vida que você já está dando para sua família. Essa é a oração de declaração. E por que eu vou falar que essa oração, esse tipo de oração pode mudar a sua vida em 24 horas? Filipenses 4:7. A clareza que você não tinha chega
A força que tinha acabado volta. Às vezes, nem sempre, mas às vezes a situação também muda rapidamente. Quando você ora assim, porque você saiu do caminho e deixou de agir. Entende? O que está acontecendo? Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo com você porque você deixou de agir de certa forma em relação às suas orações, ou porque você já impregnou um padrão de oração que tem que ser sempre aquele ali, tem que ser sempre pedir. Não estou falando aqui que é errado pedir, não é errado você pedir. A Bíblia fala que a gente pede mal nas nossas orações, pedimos mesmo, mal. Muitas vezes a gente pede as coisas a Deus sem ter consciência e nem calcular as consequências daquilo que a gente está pedindo. Vocês entenderam? E como você vai fazer essa oração? Você não vai fazer essa oração agora como um pedido. Ficar pedindo, sabe? Você vai usar esses 3 pontos que eu falei aqui: rendição, gratidão e declaração. Vamos lá para a rendição. Senhor, eu me rendo, não vou mais lutar contra o teu processo. Não vou mais controlar aquilo que o Senhor tem que controlar. Mas eu confio em mim mesmo também e confio em Ti. Essa é um ponto de oração de rendição. Você entrega os seus projetos, o seu processo, as suas coisas, a sua família, a sua vida ao Senhor. Confia nele e começa a confiar em você também. Entenderam? Oração de gratidão antecipada. Te agradeço agora, Senhor, mesmo que a bênção não venha agora, mas eu já te agradeço. Você já prestaram atenção que as pessoas só agradecem a Deus quando a bênção chega? Elas não agradecem a Deus quando elas estão trabalhando para que a bênção chegue? Elas não agradecem, não. Você tem que agradecer até pelo trabalho que você está se movimentando para a bênção chegar. Vai lembrando você, e lembre-se vocês aqui, que o tempo de relógio de Deus é bem diferente do tempo e do espaço-tempo do nosso relógio. Entenderam? Oração e declaração. Levanta de manhã, lava seu rosto, escova seus dentes, olha no espelho, olha para você e começa a declarar assim: Senhor, eu sou mais do que vencedor. Eu declaro que nenhuma arma formada abalará a minha fé. Eu declaro que nenhuma cilada que Satanás tem preparado para mim e para minha família, eu vou cair, não. Começa a declarar assim.
Senhor, eu sou ungido do teu reino. Eu sou um escolhido por ti. O Senhor me tirou do lamaçal para me colocar no alto. Senhor, me dê coragem para proclamar o seu reino. Senhor, me dê o Espírito Santo para que aonde eu entre, todas as amarras e todas as portas, as amarras serão desamarradas, as portas serão abertas. Isso é declaração. Se você está orando pela mudança de situação, começa a mudar um pouco esse foco e começa a orar pela mudança do seu coração. A mudança, ela começa dentro de você. Ela parte de você. A mudança de caráter, a mudança de vida. Dá um exemplo aqui, ó. José, de uma hora para outra, dentro lá da prisão, quando ele estava dentro da prisão, né? José entrou de uma forma e saiu de outra. Leiam as histórias de José. José é um ótimo exemplo na Bíblia de superação. Beleza? Faz essas orações hoje. Não amanhã. Amanhã não. Você escutou isso aqui, faz hoje. Agora. E depois você volta aqui nos comentários e me conta aí o que aconteceu. Compartilha esse vídeo com quem está precisando escutar essa mensagem. E que Deus abençoe esse dia e até o próximo vídeo.